Ruim, ruim, ruim. A versão de 2023 de Os Cavaleiros do Zodíaco, que é Os Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya O Começo, não é. Eu não achei ruim mesmo, prometo. Custando 60 milhões de dólares, o que, não se enganem, gente, não é um grande orçamento para os padrões de Hollywood. Porém, ele se coloca num dilema que é: o máximo que dá para fazer com esse orçamento é esse filme aqui que fica no limiar, no limite entre o brega, que é aquele brega ruim, brega tosco, e o brega aceitável. Eu ainda acho que ele pende um pouco pro lado do brega aceitável, ainda mais por ele ser um filme baseado no início dos Cavaleiros do Zodíaco, e para quem conhece a história sabe que ali é o momento em que se exige menos dos efeitos visuais e também da grandeza do escopo daquele universo. Eu acredito que esse valor que a produção gastou tá ali também no limite para que ele possa fazer dinheiro, pelo menos empatar as contas, que seria ali fazer mais ou menos 200 ou 250 milhões de dólares na bilheteria. Eu acho isso possível para poder continuar a saga, ter dinheiro, né, para isso, e também sonhar em criar uma longa franquia no cinema. E aí, e é por isso que eu falo que é um dilema, é uma contradição, a partir do segundo filme, aí sim o orçamento precisaria crescer um pouco, seria inevitável, o que poderia gerar um fracasso de bilheteria e que poderia acabar com a saga. Eu, como muita gente, não sei vocês, tô meio de saco cheio, tô bem de saco cheio pra falar a verdade, dessas histórias de início. No Brasil, a distribuidora apostou um pouco mais que vai haver continuações e já colocou o nome ali de Saint Seiya O Começo. Nos Estados Unidos é apenas Knights of the Zodiac, mas é o que tem pra hoje, e como um fã do anime lá dos anos 90, eu acredito que é um filme bastante decente, e acreditem, isso é um elogio. O órfão Seiya Mackenio não sabe, mas ele é o escolhido para vestir a armadura de Pégaso e proteger a reencarnação da deusa Atena, a mimada Saori, Madison Iceman. Para isso, ele é recrutado pelo pai da moça, Ayman Kido Shanbin, e precisará derrotar o exército de ciborgues comandados por sua mãe, Guard, Funk Jensen. Eu falei um pouco do orçamento do filme no começo dessa crítica por um motivo, porque é o orçamento do filme que acaba limitando um pouco as possibilidades no que diz respeito à linguagem utilizada durante a projeção. O diretor Tomás Baginski, por exemplo, utiliza uma câmera na mão muitas vezes que é extremamente chacoalhada, em vários momentos inclusive em que não tem uma sequência de ação acontecendo na tela, e quando tem ação, aí sim a gente às vezes tem dificuldade de acompanhar o que está acontecendo, porque a imagem é super tremida, os cortes são muito rápidos, a câmera aproxima, afasta, e tem alguns momentos, inclusive, de sequências de ação. Eu falo principalmente aqui, por exemplo, da luta entre os Cavaleiros de Pégaso e de Fênix, em que o filme se transforma quase numa animação. Aquela ação, aqueles golpes, aquela coreografia é bastante impossível de realizar com dublês, e a gente quase não vê pele, a gente quase não vê fisicalidade. É realmente tudo criado em computador, e para disfarçar a artificialidade desse universo, para disfarçar também a limitação dos cenários, o filme investe não só nessa ação caótica, como também numa fotografia que às vezes é escura demais e por isso decepcionante. Eu acho inclusive que daria para compensar um pouco o fato da fotografia ser mais escura, criando armaduras e também as roupas dos cavaleiros e dos outros personagens com um pouco mais de cor, né? A gente vê ali o Seiya com uma camiseta vermelha bastante escura, e principalmente as armaduras dos cavaleiros. Eu acho que isso é pros fãs o que mais decepciona, porque o filme faz uma escolha, que é uma escolha de fazer armaduras que são mais baseadas em armaduras medievais, então elas fecham aqui na frente do nariz e da boca, elas têm um capacete um pouco mais, como que eu posso dizer, quadrado, um pouco mais simples na sua
boa estrutura, e a armadura em si, ela é muito mais pesada do que as armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco já pareciam ser no anime, e ainda por cima tem um design muito mais feio, essa é a palavra. E também uma coisa que seria simples fazer seria remeter um pouco mais as armaduras do anime no que diz respeito às cores. O Seiya, por exemplo, veste uma armadura que tem alguns tons de branco ali, de prateado, que eram as cores do Seiya na série, mas ela é basicamente preta. Os cenários são meio pobrinhos, como eu disse. Eu gosto mesmo assim daquele cenário completamente digital, claro, do treinamento do Seiya com a Marin, que tem aquela cabeça de pedra com os fragmentos flutuando ao redor ali. Eu gosto, eu acho muito simples, mas funcional, e ainda mais, como eu falei, para remeter aquele cenário do anime. Acho também que uma série voltada para esse universo dos Cavaleiros do Zodíaco conta com o benefício de a história ter todos aqueles raios, aquelas explosões de cosmo que são bastante coloridas, que são bastante cafonas, inclusive, e que não são difíceis hoje em dia fazer com os efeitos de CGI, com os efeitos computadorizados que estão disponíveis no momento. Mas o filme desperdiça, de novo, eu vou falar aqui algo que eu já falei, mas em outro contexto, a oportunidade de fazer os fãs dos Cavaleiros do Zodíaco irem ao delírio com algumas imagens que são icônicas, que são bastante importantes para quem gostava do anime, mas ele não usa no protagonista, ele não usa com o Seiya, ele usa com outros personagens. Por exemplo, o primeiro momento que o Ikki, eu sei que ele não recebe esse nome aqui no filme, muitos nomes são trocados, mas eu gostei que nas legendas eles usaram os nomes do anime em português. Por exemplo, a Saori é chamada de Siena no filme, mas está traduzido ali como Saori. Eu só não entendi por que não fizeram o mesmo com o Matsumada Kido. Mas voltando para a cena do Ikki, tem um momento em que ele recebe a armadura pela primeira vez, e aí é aquela cena típica dos Cavaleiros do Zodíaco, ele flutuando assim, fazendo os movimentos e a armadura colando no corpo dele. É um momento que é importante para quem gosta da série, mas que não foi usado, não foi tratado com a mesma pompa, com o mesmo glamour e até com o mesmo aceno pra franquia original, quando isso acontece com o Seiya. Não gostei do ator que faz o protagonista, é um ator que até tem um biotipo que lembra um pouco o Seiya do desenho. Ele também tem aquele apelo de uma beleza que tá associada aos cantores e aos personagens do universo do K-pop ou do J-pop, ou seja, ele tem um apelo para a juventude hoje em dia, mas é um ator absolutamente inexpressivo. O elenco, de forma geral, é bastante abaixo da média. Eu acho que o Chanbin e a Funky Jensen, que são os atores um pouco mais famosos, apesar de principalmente a Funky Jensen já tá bastante fora do radar há muito tempo, eles dão um pouco de autenticidade, eles dão um pouco de peso para os personagens deles, um pouco de autoridade. Eu acho que isso é importante, e eu gosto também da Madison Iseman, que faz a Saori. Eu acho que ela tem uma leveza que é importante, e inclusive o roteiro tem algumas piadinhas que eu acho que são importantes para aliviar o peso e a melancolia e a dramaticidade que as falas dela muitas vezes têm, mas que eu acho importantes, principalmente para quem conhece o anime, sabe que vai ter que ter frases clichês, frases pieguíssimas durante a franquia inteira, se essa franquia rolar, porque isso faz parte do universo dos Cavaleiros do Zodíaco. Apesar de eu achar que os próximos filmes podem pirar um pouco mais na pirotecnia, podem pirar um pouco mais, inclusive nos efeitos absolutamente digitais, e também pode se entregar um pouco mais à melancolia, que eu acho que era uma marca bastante forte da franquia original. Enfim, achei o filme ok. É sério, eu achei ok mesmo, prometo. Eu gostei um pouquinho. Ele chega perto de ser ruim? Sim. Ele chega muito perto de ser ruim? Sim. Mas eu não achei. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueçam de dar um like no vídeo. Desse lado aqui eu vou deixar o meu ícone para você clicar e se inscrever no canal. E não se esquece de clicar no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar uma recomendação de um outro vídeo para você assistir depois desse, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!